problema é que às vezes muitos casais, ou você não vai falar e vai ficar brava, ou se falar ele não vai fazer, aí você não vai querer mais falar porque ele não vai fazer, aí dá aquela briga porque, entendeu? Então como que a gente aí consegue... desiste do outro, no caso. Tem que ter um entendimento. Isso que você tá falando. Tipo, falei, não fiz, eu desisto de falar. Porque eu falo, ele não faz, ou vice-versa, eu faço e ela não, eu falo e ela não faz. E aí, que bom, porque vejam, uma das coisas que a gente leva muito no nosso trabalho, sobretudo quando a gente está diante de uma audiência, é levar o como, para que o outro possa experimentar. Não como uma verdade absoluta, mas para que a audiência possa experimentar na vida dele se aquilo que nós estamos falando faz sentido. Claro. Porque senão a gente traz tão somente a evidência e o outro fala, eu concordo com você, mas como que eu faço isso? Né? Então, por exemplo, diante de uma questão desta comunicação, por exemplo, quando a Márcia disse, olha, você não casou com uma secretária, né? O primeiro convite é, eu estou interpretando o fato ou é verdadeiramente um fato? Eu estou achando que o Fabrício é desleixado, que ele é relaxado, ou é um fato a toalha estar no meio do caminho? Porque muitas vezes nós não vemos o fato, a gente interpreta o fato. Eu acho que você é assim, ou eu julgo você assim, e aí eu começo a rotular o outro e aquilo vai disparando no outro uma raiva. Isso. Né? Que é dele a raiva, mas na verdade eu estou sendo canal para disparar nele a raiva. Então o primeiro ponto é, qual é o fato? É um fato ou eu estou interpretando esse fato? Não, é um fato. Todas as vezes que eu chego em casa, sua toalha molhada está no meio da sala, um exemplo. Então é um fato. O que eu preciso diante desse fato? Qual é a minha necessidade? Quando você faz isso, eu sinto raiva. Não é você que está me fazendo raiva. Eu sinto raiva. Porque para muitas pessoas aquela toalha vai lá e cata. Só uma pincelada aqui. Eu já aprendi isso e eu acho que o que você está querendo dizer é exatamente isso. Ou seja, quando eu vou conversar com o meu cônjuge, falar para ele algo que eu não gosto, em vez de eu apontar aquilo que eu não gosto, eu vou apontar a dor dentro de mim. Isso, ou seja, vai falar de você. De mim. Ou seja, de repente a gente estava num lugar e ele foi grosseiro comigo. Em vez de eu chegar em casa e falar assim, puta, você é um grosso, você é um cavalo, isso e aquilo, falar, poxa, quando você fez aquilo, lembra que você falou assim, eu me senti tão mal, me senti tão rejeitada. E aí você, porque daí ele vendo a dor que ele fez, ele causou em mim com a atitude dele, ele vai mudar por causa disso. Mas se eu chegar nada acontece. É isso que você está falando? Perfeito. Exato. E pode ser que você tenha, naquele momento, ele disparou em você uma memória que, na verdade, talvez nem seja dele, mas tenha sido do seu pai, ou tenha sido de algum professor, ou tenha sido de alguém que um dia gritou pra você, e você falou, nossa, quando grita eu sinto um buraco no peito, entendeu? E, de repente, você tá levando para aquela relação. Sabe o que vai acontecer? Você vai trocar aquela por outra, e enquanto você não olhar para essa dor sua, você vai casar 10 vezes. Exato. E foi o que ele falou da toalha, foi um exemplo maravilhoso. Volta nesse ponto seu. O problema não é que, vamos supor, o Renato falou grosseiro. Pode ser, a toalha é um bom exemplo, por quê? Talvez eu não ligo que a toalha tá no chão. Ele não é uma pessoa ruim porque ele deixa a toalha no meio da sala. Eu não gosto da toalha no meio da sala porque eu sou uma pessoa super organizada. Então não é apontar o dedo que ele está fazendo algo errado que é fato. Porque não é. Se ele quiser deixar a toalha no chão e não me importar, ninguém tá errado aqui. O problema é que ela não gosta. É o sentimento que porque causa. o sentimento... Exato. Então isso aí muda tudo se a gente começar a pensar assim. Exato. Sabe o que é legal também? Às vezes a gente faz isso com filho, né? Na educação de filho, por exemplo. Às vezes você quer ensinar algo e aquela pessoa não está vendo o que você está mostrando, né? Então, por exemplo, vamos pegar esse mesmo exemplo das roupas espalhadas no meio da casa. Não, mas eu não faço isso. Como você não faz? Você faz. Acontece. Agora, não vê por quê? Porque eu vou lá e recolho. Quem sabe se eu deixar? Né? Deixo um dia, deixo 2, deixo 3, ele vai tropeçar nas roupas. Aí ele vai ver. Né? O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes você falar não resolve. É preciso que você deixe o outro também perceber onde ele está errando.
né? E compreenda o ritmo do outro. Exato. Sem Exato. E não agredir. faça por ele, sabe? É. Porque muitas vezes o que acontece é isso. Se cada vez que o Fabrício deixasse, né? A gente está pegando esse exemplo porque é um exemplo bem, né? Simples. E foi algo que aconteceu logo no início da relação e que se fosse uma coisa que a gente, se eu tivesse, deixa, tadinho, mas aquilo não me faz bem, mas eu vou tirar. Eu poderia passar 5, 6 anos tirando. Quando você tá apaixonada, você faz. Você Depois, faz. Aí sai de baixo, a conta chega. Aí depois vai chegar um dia que ele vai chegar, começar a tirar a roupa, que ele já vem fazendo isso há X anos, e eu vou ter um Heart attack. Vai surtar, vai surtar. Vou ter um ataque. E ele vai ficar assim, ué, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Por que isso? Mas por que você tá falando isso comigo hoje? Tem 5, 10, 20 anos que eu faço isso, você nunca falou sobre isso. É isso que acontece muitas vezes. Que é muito importante para a relação. Porque o diamante ele é polido na pedra, no esmeril, na fricção. Quando o casal não tem fricção com respeito, com uma comunicação não violenta, respeitando o espaço do outro, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. O casal vira amigo. Sabe? Passa os anos e aqui, ó. Nós não temos discussão, nós concordamos em tudo, tá tudo bem, mas falta aquele amor adolescente. Nunca brigamos. Falta eros, falta Isso paixão, falta, sabe? Por quê? Porque não teve fricção. Não se cresceu nas dificuldades que apareceram ao longo do caminho. Então, é muito importante que tenha os momentos desafiadores, que nós precisamos nos encontrar olho no olho e um dizer para o outro, quando você faz isso, dispara em mim algo que não é confortável. Podemos chegar aqui junto e pedir. Por que não pedir? É possível fazer um pouquinho diferente? Vamos experimentar? Você está pedindo, isso não te deixa menor, ao contrário. Te dá coragem para que você possa ir em direção a algo que não é confortável. Né? Então, um dos capítulos do livro eu coloquei família, ninho de aprendizado. Porque não existe, pode parecer um clichê, mas não existe escola maior onde você se despe diante do outro de alma. Né? Nosso filho completou 19 anos aqui nos Estados Unidos e foi para o college, nós sentamos com ele. Existe uma cultura... né, americana, que quando os meninos vão para o college, muito diferente da nossa cultura no Brasil. E nós sentamos com ele. O que você... eu gostaria nos 2 primeiros anos de continuar com vocês. Ok? Então, vamos continuar juntos. Você é muito bem acolhido, tá tudo certo. No entanto, em razão da agenda dele, começou que ele vivia mais como hóspede. Então, ele chegava em casa... o almoço dele estava pronto, a cama dele arrumada, etc, etc. A Márcia chamou ele e falou, ele não é pensão. Isso aqui não é hotel. Peraí, nós combinamos de viver junto, nós não estamos vivendo junto. Você está como visita. Então, pera um pouquinho. Eu não me importo de fazer por você, eu não me importo de arrumar seu quarto, eu não me importo de fazer, né, o seu prato, mas existe uma troca. Qual é a troca? Isso, é encontro. Encontro. É você estar aqui conosco. É você sentar à mesa conosco no final de semana, sentar para ver um filme com a gente. Né? Então, a gente faz muito esse movimento com eles também. Que legal, porque está ensinando ele o que ele vai ter que esperar no futuro. Exato. Porque o relacionamento que os nossos filhos, que eu tenho um mocinho, tem com a gente... eventualmente é o relacionamento que eles vão ter com uma esposa, começa tudo dentro de casa. Exato.